Então, a gente começa com um problema, talvez o problema mais fundamental, mais clássico, chamado aproximações diofantinas, que é o estudo de aproximações de números reais por números racionais, né? Que o resultado foi provado, eu acho que inicialmente pelo Legendre, usando frações contínuas, depois o Dirichlet deu uma prova muito elegante, que se generaliza para dimensões superiores, e de um resultado um pouco mais preciso também, mas que basicamente eles provam que qualquer irracional pode ser bem aproximado por infinitos racionais, no sentido de que tem infinitas aproximações com um erro, né, em valor absoluto menor que o inverso do quadrado do denominador. Curiosamente, isso só é verdade para os irracionais. Os racionais, nesse sentido, são pior aproximáveis do que os irracionais. Claro que um racional pode ser exatamente aproximado por um racional, que é ele mesmo com erro zero. Mas se você olha para outras aproximações racionais diferentes dele, você não consegue infinitas aproximações P sobre Q com erro menor que o inverso do quadrado do denominador, né? Então, é um bom exercício, é um fato relativamente simples, mas é curioso. Quer dizer, nesse sentido, os racionais são pior aproximáveis pelos irracionais do que... Perdão, os racionais são pior aproximáveis por racionais, se você quer infinitas aproximações diferentes, do que os irracionais. Bom, vamos lá. Então, se a gente vai para frente, a gente vê que esse resultado do Dirichlet não é o melhor resultado possível, que vale para todos os irracionais, mas está perto de ser. O melhor resultado possível que vale para todos os irracionais nessa direção é esse teorema do Hurwitz e do Markov, que diz que qualquer irracional pode ser aproximado por infinitos racionais com um erro menor que 1 sobre raiz de 5 vezes Q ao quadrado. Quer dizer, você consegue colocar uma constante multiplicando o denominador, que é a raiz quadrada de 5, e raiz quadrada de 5 é a maior constante que faz com que o resultado desse tipo seja verdade para todos os irracionais ao mesmo tempo. Então, como é que... Por outro lado, se a gente fixa um irracional alfa, a gente pode perguntar sobre a sua melhor constante de aproximação nesse mesmo sentido. Quer dizer, isso aqui é a desigualdade dada pelo teorema de Dirichlet, essa é a desigualdade dada pelo teorema de Hurwitz-Markov, mas, em geral, você pode procurar o maior K possível, de maneira que essa desigualdade, quer dizer, o erro absoluto da aproximação de alfa por P sobre Q é menor que 1 sobre K vezes Q ao quadrado. Então, esse melhor K possível, o supremo dos Ks para os quais essa desigualdade tem infinitas soluções, você chama de K de alfa. Então, K de alfa é o supremo desses Ks, você pode escrever como um lim sup, né? E, bom, os resultados anteriores dizem que K de alfa é pelo menos raiz quadrada de 5 para qualquer irracional, e dá para provar que, por exemplo, para a razão áurea, você não consegue melhorar essa constante raiz de 5. Então, para a razão áurea, esse raiz de 5 é a maior constante possível, portanto, o teorema de Hurwitz-Markov é o melhor que funciona para todos os irracionais, mas para outros valores de alfa, você pode esperar constantes melhores. Bom, a imagem dessa função é chamada espectro de Lagrange, quer dizer, o conjunto dos valores finitos de K de alfa. Eu falo dos valores finitos porque K de alfa pode ser infinito, de fato, K de alfa é infinito para quase todo número real, no sentido da medida de Lebesgue. Mas, por outro lado, tem um conjunto importante, quer dizer, que tem medida de Lebesgue 0, mas tem dimensão de Hausdorff 1, que são os chamados reais mal aproximáveis, para os quais K de alfa é finito, e a imagem de K de alfa, né, para esses valores de alfa é chamada espectro de Lagrange. E ele é um conjunto bastante interessante, ele encodifica várias propriedades diofantinas de números reais, relativas às suas melhores aproximações racionais. Por exemplo, o teorema de Hurwitz-Markov mais ou menos diz que o menor elemento de L é raiz quadrada de 5. E a gente vai ver que o L é um conjunto com uma estrutura bastante complicada. Não é fácil de escrever completamente o conjunto L. A gente vai falar de algumas propriedades dele. Então, o primeiro resultado clássico sobre o espectro de Lagrange é que ele começa discreto. Ele tem um menor elemento, que é a raiz de 5. Um segundo menor elemento, que é 2 raiz de 2. Um terceiro menor elemento, que é a raiz de 221 sobre 5. E essa sequência dos menores elementos sucessivos do espectro de Lagrange é uma sequência que converge a 3. Quer dizer, 3 é o menor ponto de acumulação do espectro de Lagrange. A gente vai ver que 3 pertence ao espectro de Lagrange. De fato, o espectro de Lagrange é um conjunto fechado de números reais. Mas então ele começa discreto, ele começa enumerável, ele começa com uma sequência que converge a 3. Isso não é verdade o tempo todo, né?
de fato, ele começa discreto, mas ele termina contínuo, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, dá para... O Markov, de fato, é uma descrição mais precisa de quem são esses menores elementos do espectro de Lagrange. Eles são todos dessa forma, raiz quadrada de 9 menos 4 sobre z ao quadrado. Z é um inteiro positivo, mas não é um inteiro positivo qualquer, é um inteiro positivo que aparece em alguma solução da equação de Markov, que é essa equação diofantina, que é uma equação em números inteiros, nesse caso em inteiros positivos, né? Que é essa daí, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a 3xyz. Essa equação, ela tem uma menor solução, que é fácil de achar, que é 1, 1, 1, né? 1 mais 1 é 3. E a gente pode, se você olha bem para essa equação, ela é uma equação do segundo grau em cada variável, né? Em x ela é uma equação do segundo grau, em y, em z também ela é simétrica, né? Se você olha para ela como uma equação do segundo grau em x, ela vai ter, se você conhece uma raiz, você conhece a outra, porque, por exemplo, a soma das raízes é 3yz, né? E o produto das raízes é y2 mais z2. Então, se x é raiz, 3yz menos x também é. Então, de fato, se você tem uma solução, você pode trocar o x por 3yz menos x e você vai, em geral, obter uma solução maior. Você pode fazer a mesma coisa com o y. Você pode trocar o y, analogamente, por 3x menos y. Isso também dá uma solução maior. E é possível provar, né, essas transformações, são chamados movimentos de Vieta, né? Que começando nessa solução mínima 1, e aplicando esses movimentos de Vieta, você chega em todas as soluções possíveis. Porque todas as soluções dessa equação estão em algum lugar dessa árvore, né, que começa no 1, 1, e aí você aplica uma dessas duas transformações. Claro que se o x for igual a y, vai dar a mesma coisa, né? Mas só tem duas soluções com x igual a y, são 1, 1 e 1, 2. A partir daí, você tem uma árvore binária de verdade, cada solução dá origem a duas soluções maiores. Bom, então, a primeira, por exemplo, dá o raiz de 5, né, que é 9 menos 4 dá 5, a segunda dá raiz de 8, que é 2 raiz de 2, né, 9 menos 1, 4 sobre 2 ao quadrado. A terceira dá o raiz de 221 sobre 5, né, o raiz de 9 menos 4 sobre 5 ao quadrado. E assim por diante, que você obtém todos os elementos pequenos do espectro de Lagrange desse jeito. Tem uma conjectura clássica importante relacionada a isso, que é saber se o Z determina a tripla XYZ numa solução da equação de Markov. Quer dizer, em todas essas soluções que estão aí, o maior elemento da solução aqui é 1, 2, 5, 13, 29, 34, 194, 169, 433, são todos diferentes. E esse problema de unicidade do Frobenius é saber se isso é verdade sempre. Quer dizer, se o maior elemento da tripla, de fato, determina a tripla no conjunto das soluções dessa equação de Markov. Isso tem a ver também com a função K de alfa. Quer dizer, se isso for verdade, cada elemento menor que 3 do espectro de Lagrange vai ser imagem de uma única classe de equivalência de irracionais pela função K de alfa. E dois irracionais são equivalentes, eu acho que do jeito que bom, tá escrito como é que é a relação de equivalência via ação de GL2E, nas matrizes 2 por 2 invertíveis com entradas inteiras, né, com discriminante mais ou menos 1, um inverso também com entradas inteiras, mas um outro jeito de descrever essa relação de equivalência é dizer que dois irracionais são equivalentes se a fração contínua deles termina igual. A gente vai falar de representação de frações contínuas daqui a pouco. Então, por exemplo, um número equivalente à razão áurea se somente se a representação em frações contínuas termina com infinitos uns consecutivos. E não é difícil provar que K de alfa é a raiz de 5 se somente se alfa é equivalente à razão áurea. O que dá para provar, sem precisar dessa conjectura, é que cada elemento menor que 3 do espectro de Lagrange é a imagem só de um número finito de classes de equivalência de irracionais por essa relação de equivalência, né? Mas vamos lá. Como eu falei, o espectro de Lagrange começa discreto, mas termina contínuo, no sentido que ele contém toda uma semirreta. Por exemplo, contém todos os reais maiores ou iguais a 6. Isso é consequência de um resultado sobre conjuntos de Cantor. De fato, sobre conjuntos de Cantor regulares. O Marshall Hall provou, tem um artigo dele no Annals, em 1947, em que ele prova que qualquer número real, se você deixar a parte inteira ser qualquer coisa, mas forçar que a partir daí
todos os coeficientes na representação em frações contínuas são no máximo 4, quer dizer, são 1, 2, 3 ou 4. Então, qualquer número real é soma de dois números desse tipo. Se você forçar que o primeiro coeficiente é 0, você tem um conjunto de Cantor regular, são os números do intervalo 0, 1, todos os coeficientes na representação por frações contínuas são, no máximo, são 1, 2, 3 ou 4, né? Isso dá um conjunto de Cantor regular, e a soma desse conjunto com ele mesmo, quer dizer, o conjunto de todas as somas x mais y, onde x e y estão nesse conjunto, dá um intervalo de tamanho maior que 1, que é esse daí, de raiz de 2 menos 1 até 4 vezes raiz de 2 menos 1, que é tipo 0,4, 1,4 até 1,6 alguma coisa, né? Um intervalo de tamanho maior que 1. Isso implica, a relação disso com o espectro de Lagrange vai ficar um pouco mais clara daqui a pouco, quando a gente der uma fórmula para o K de alfa envolvendo frações contínuas, né? Mas isso implica, por meio dessa fórmula, que o espectro de Lagrange contém toda uma semirreta. Essa 6 infinito não é a maior semirreta contida no espectro de Lagrange. Essa maior semirreta foi determinada pelo Feynman em 1975. Né? Ela é uma semirreta que começa aproximadamente nesse 4,5278, etc. Isso é um número algébrico de grau 2 explícito, né? Tem essa expressão simpática, está em Q de raiz de 462. Bom, e esses dois resultados têm muito a ver com o estudo de somas de conjuntos de Cantor regulares. O primeiro, explicitamente, né? Esse menos explicitamente, mas também. E, de novo, a gente vai ver daqui a pouco qual que é a relação entre somas de conjuntos de Cantor regulares. O que são conjuntos de Cantor regulares, afinal? Qual que é a relação entre esse tipo de objeto e o espectro de Lagrange? Vamos ver. Bom, então, o que são conjuntos de Cantor regulares? Conjuntos de Cantor regulares são subconjuntos hiperbólicos da reta. Eles são maximais invariantes de transformações expansoras definidas numa certa união finita de intervalos disjuntos, né, com alguma restrição combinatória. A imagem de cada intervalo tem que ser o fecho convexo de uma certa união de outros intervalos, mas e eles costumam ter essa propriedade geométrica interessante que pedacinhos arbitrariamente pequenos de conjuntos de Cantor regulares parecem com o conjunto todo, ou pelo menos com partes grandes do conjunto todo. Mais precisamente, pedaços pequenos são difiomorfos a pedaços grandes do conjunto todo, pedaços fixos do conjunto todo, com distorção uniformemente limitada. Bom, então, exemplos naturais de conjuntos de Cantor regulares vêm justamente de frações contínuas, quer dizer, conjuntos de números reais com restrições combinatórias sobre a representação em frações contínuas, são conjuntos de Cantor regulares, e são definidos pela restrição da chamada transformação de Gauss, que é essa função daí, parte fracionária de 1 sobre x, a certas uniões finitas de intervalos, que aí dependem do conjunto, né? Tem toda uma família infinita de conjuntos definidos pela mesma função expansora, né? Que é 1 sobre x menos parte inteira de 1 sobre x, mas que dependem da união inicial de intervalos, onde a gente vai restringir a função e vai olhar para o maximal invariante, quer dizer, o conjunto dos pontos para os quais você pode aplicar essa função quantas vezes você quiser, e você nunca sai do conjunto inicial, você sempre fica nessa mesma união de intervalos. Por exemplo, se você pega o maximal invariante da transformação de Gauss no intervalo 1/5, 1, você vai ter os números que só tem 1, 2, 3 e 4 na fração contínua, que você vai obter exatamente aquele conjunto C de 4 que aparece no teorema do Marshall-Hall, que eu mencionei uns 2 slides para trás. Daqui a pouco vai ter um gráfico da transformação de Gauss. Deixa eu passar para... Tem um gráfico, né, da transformação de Gauss, parte fracionária de 1 sobre x. Eu devia trocar a ordem desses slides, né? Mas vamos voltar para... Esse slide do meio tem o exemplo mais clássico de acho que o primeiro conjunto de Cantor que a gente vê na vida, que é o conjunto de Cantor, que são os caras do intervalo 0, 1, que só tem 0 e 2 na base 3, né? E esse conjunto é um conjunto de Cantor regular, quer dizer, dinamicamente definido, por essa função psi, que é 3x entre 0 e 1/3, 3x menos 2 entre 2/3 e 1, quer dizer, ela leva cada um desses intervalos no intervalo 0, 1 todo, né, que contém ambos. Conjunto dos pontos para os quais você pode aplicar essa função, um número arbitrário de vezes, e ficar sempre nesse domínio, 0, 1/3, união 2/3, 1, é exatamente o conjunto de Cantor usual. Os pontos para os quais você não pode fazer isso são os pontos que em algum momento caem no buraco, que o buraco aqui é 1/3, 2/3, que é um conjunto de pontos onde a função não está definida. Você caiu entre 1/3 e 2/3, você não pode aplicar mais a função porque ela não está definida. Então, por exemplo, se você estiver entre 1 nono e 2 nonos, certo?
você está entre 0 e 1/3, mas você aplica a função psi, que nesse caso é 3x, você vai cair entre 1/3 e 2/3, e aí você não pode aplicar mais. Então, 1/9, 2/9 está fora do conjunto, do mesmo jeito, 7/9, 8/9 também está fora. E o que sobra, né, os pontos que você pode iterar um número arbitrário de vezes essa função é o conjunto de Cantor usual. Então, está aí um desenho dessa função psi, né? Então, bom, voltamos para o gráfico da transformação de Gauss. Essa daqui tem 2 ramos só. Na transformação de Gauss tem infinitos, porque é parte fracionária de 1 sobre x, quer dizer, entre meio e 1 ele é 1 sobre x menos 1. Entre 1/3 e meio é 1 sobre x menos 2. Entre 1/4 e 1/3 é 1 sobre x menos 3, assim por diante, né? Mas, em geral, né, quando você tem um conjunto de Cantor regular, você só vai usar um número finito desses ramos. E, às vezes, você faz mais restrições combinatórias. Por exemplo, os caras só têm 1 e 2 na fração contínua. Você só vai usar os 2 primeiros ramos. Mas você pode olhar para os caras que só têm 1 e 2 e você proíbe, por exemplo, a sequência 1, 2, 1. Você não pode ter 3 termos consecutivos na fração contínua que sejam, respectivamente, 1, 2 e 1. Né? Isso também define um conjunto de Cantor regular, com uma combinatória um pouco mais complicada, mas ainda um conjunto de Cantor regular definido pela transformação de Gauss. Numa certa união de intervalos, nós conseguimos criar o que a gente chama uma partição de Markov para isso. Muito bem. Bom, então, eu prometi falar de uma fórmula para K de alfa envolvendo frações contínuas, e aí está ela. Quando você tem um número real alfa, você pode escrever desse jeito. Isso aqui é a representação em frações contínuas de alfa. A0 é a parte inteira de alfa, né, um inteiro, e você escreve alfa como A0 mais um número entre 0 e 1. Pergunta o que a gente faz quando aparece um número entre 0 e 1. Bom, nesse caso, o que a gente faz é inverter. Cada representação, a maior parte das representações de números reais, usando números inteiros, tem a ver com a resposta a essa pergunta. Quando aparece um número entre 0 e 1, o que a gente faz com ele? A resposta, digamos, da representação decimal é, bom, a gente multiplica por 10 e vê o que acontece. Multiplica por 10, aí a parte inteira passa a ser uma informação não trivial, vai ser um número entre 0 e 9. Você tira a parte inteira, sobra um número entre 0 e 1, aí você multiplica por 10, tira a parte inteira, multiplica por 10, tira a parte inteira, etc. Isso dá a representação decimal, essas partes inteiras vão dando os dígitos, né, os logaritmos da representação decimal. Na representação por frações contínuas, o que a gente faz é tirar, você tira a parte inteira, sobra um número entre 0 e 1. O que a gente faz quando aparece um número estritamente entre 0 e 1, a gente inverte, aí ele fica maior que 1. E a parte inteira dá uma informação não trivial. A parte inteira vai ser o A1. Você diminui o A1, sobra de novo o número entre 0 e 1. Aí você inverte. A parte inteira vai ser o A2. Sobra o número entre 0 e 1, você inverte. A parte inteira vai ser o A3 e assim por diante. Assim que vão aparecendo os coeficientes na representação por frações contínuas, né? Bom, e a gente tem uma fórmula para K de alfa, que é essa daí, a lim_sup, quando n tende a infinito, de alfa n mais beta n, onde alfa n é a fração contínua para frente, começando no AN, quer dizer, o AN, n mais 1, AN mais 2, etc. E o beta n é a fração contínua, digamos, para trás, começando no mesmo, é assim, 0, AN menos 1, AN menos 2, até o A1. Como ela começa com 0, beta n é um número entre 0 e 1, e o alfa n é um número que está entre o AN e o AN mais 1, né? Quer dizer, a parte inteira do alfa n é o AN. Muito bem. Então, se a sequência dos AN for limitada, o K de alfa vai ser finito, senão não. O K de alfa é finito se somente se a sequência dos coeficientes AN que aparecem na fração contínua é uma sequência limitada. E essa fórmula vem de uma fórmula explícita para o erro da enésima aproximação. Quando você representa o número por frações contínuas, você tem essa sequência de aproximações que é obtida truncando a representação. Do mesmo jeito que a gente faz a representação decimal, ela π é 3,14159265, você para em algum momento, né? Π é aproximadamente 3,14159. Isso é uma aproximação de π, com erro menor que, sei lá, 1 sobre 100 mil. E aqui também, quer dizer, você pode olhar para os n primeiros termos, para a fração contínua 0, A1, A2 até a n. Isso dá uma aproximação, quer dizer, são chamadas convergentes da fração contínua de alfa. E essas aproximações, de fato, são muito boas. Né? O erro absoluto da aproximação de alfa por Pn sobre Qn é sempre menor que o inverso do quadrado do denominador. E é dado exatamente por essa fórmula, 1 sobre alfa n mais 1, beta n mais 1, Qn ao quadrado. Então, as melhores constantes que aparecem, pelo menos para essas aproximações, são essas, quer dizer, são esses coeficientes, né, que estão multiplicando Qn ao quadrado, esses alfa n mais 1, beta n mais 1, que não são constantes. A melhor constante de aproximação do alfa é o lim_sup desses alfa n mais 1, beta n mais 1. Essa frase dá uma fórmula exata para o erro sem parte inteira, né? Na verdade, as aproximações oscilam em torno do alfa. Para n par, o Pn sobre Qn é menor que alfa, para n ímpar é maior.
Então, a fórmula exata para o erro é dada por essa expressão com menos 1 elevado a n no numerador, né? E o fato de que basta olhar para as aproximações que vêm da fração contínua vem dessas duas observações gerais sobre aproximações de números irracionais por racionais. Se você olha para as aproximações que vêm da fração contínua, quer dizer, para as convergentes, o erro é sempre menor que o inverso do quadrado do denominador, e pelo menos para cada uma entre duas aproximações consecutivas, o erro é menor que a metade do inverso do quadrado do denominador, né? Não é difícil provar isso, por exemplo, a partir da fórmula anterior. Tudo isso sobre frações contínuas é relativamente elementar. Mas mesmo assim é bem interessante. Por outro lado, qualquer aproximação racional de alfa com um erro menor que a metade do inverso do quadrado do denominador tem que vir da fração contínua. Então, pelo menos metade das aproximações que vêm da fração contínua são muito boas e qualquer aproximação muito boa tem que vir da fração contínua. Então, se você está interessado em aproximações muito boas, basta olhar para as que vêm da fração contínua e, em particular, para calcular K de alfa, né? Como K de alfa é sempre maior que 2, pelo menos raiz de 5, basta olhar para as aproximações que vêm da fração contínua e, para essas, você tem essa fórmula explícita, daí segue essa fórmula para o K de alfa. Tem que ser o limite sup de alfa n mais beta n, né? Muito bem. Bom, uma vez que a gente sabe essa fórmula, a gente pode redefinir o espectro de Lagrange, ou caracterizar o espectro de Lagrange de maneira diferente, uma definição um pouco mais abstrata, se quiser, mas mais dinâmica, no certo sentido. Você tem você tem esse conjunto, né, das sequências de inteiros positivos, mas as sequências bi-infinitas, quer dizer, indexadas pelos inteiros, você tem uma função real definida nesse conjunto. Você tem um elemento desse conjunto, quer dizer, uma sequência dessas, você pode associar um número real que é a soma dessas duas frações contínuas. A fração contínua para frente, começando no A0, mais a fração contínua para trás, quer dizer, A0, A1, A2, etc., mais 0, A-1, A-2. Isso é uma função real. E você tem uma dinâmica natural nesse espaço de sequências, quer dizer, uma função que leva uma sequência dessas numa outra, e a função parece fazer uma coisa muito inocente, ela só desloca o centro das sequências. Tem uma sequência A-1, A0, A1, etc., você vai levar na sequência A0, A1, A2, etc. Quer dizer, na mesma sequência, só que em vez de estar centrada no A0, ela vai estar centrada no A1. Né? Então, isso é chamado de transformação de deslocamento, ou shift. Né? Muito bem, e o espectro de Lagrange é exatamente o conjunto dos lim-sup dessa função real nas órbitas das sequências, né? De todas as sequências desse espaço. Porque quando você faz sigma n de θ, calcula f de sigma n de θ, você vai ter a n mais 1, a n mais 2, etc., mais 0, a n menos 1, a n menos 2, etc. Isso é quase a mesma coisa que a fórmula que a gente tinha lá do lim-sup do alfa n mais beta n, que a gente tinha provado antes. Então, é fácil provar que esse conjunto, de fato, é o espectro de Lagrange que a gente definiu antes. Usando esse espaço, a gente pode definir um conjunto parecido com o espectro de Lagrange, mas que não é a mesma coisa, que é o espectro de Markov. Ele é obtido simplesmente trocando lim-sup por sup. Em vez de lim-sup de f de sigma n de θ, você olha o conjunto dos supremos de f de sigma n de θ, onde θ está nesse espaço sigma, você obtém um outro conjunto que é chamado espectro de Markov. Bom, o espectro de Markov também tem uma definição aritmética que tem a ver com formas quadráticas, com coeficientes reais, né, indefinido, no sentido de discriminante é positivo. Aqui a gente está normalizando para o discriminante C1, né? E aí você olha para os ínfimos, né, dos módulos dessas formas quadráticas em pontos inteiros, x, y, em pontos inteiros não nulos, né? Aqui eu, de novo, estou normalizando o discriminante para C1. Se ele for positivo, não for 1, você tem que multiplicar essa expressão pela raiz quadrada do discriminante. A raiz quadrada do discriminante dividido por esse ínfimo, o conjunto desses valores dá o espectro de Markov. Bom, não é difícil, por um argumento de compacidade, provar que todo lim-sup é um sup nesse contexto. Portanto, o espectro de Markov está contido no espectro, ele contém o espectro de Lagrange, o espectro de Lagrange está contido no espectro de Markov, né? E também, com essa caracterização, não é muito difícil provar que o espectro de Markov e o espectro de Lagrange são subconjuntos fechados da reta, né? Então, eles são fechados, em particular, 3 é um ponto de acumulação do espectro de Lagrange, portanto, 3 pertence ao espectro de Lagrange, também ao espectro de Markov. Essa semirreta, né, sem infinito, que está contido no espectro de Lagrange, também está contido no espectro de Markov.
mas dá para provar que também que ela é a maior semirreta contida no espectro de Markov. Então, muito bem, a gente tem esses fatos gerais. Outro ingrediente, né, que vai aparecer nos próximos enunciados é a noção de dimensão de Hausdorff, porque vão aparecer conjuntos, né, com uma certa estrutura fractal, como, por exemplo, os conjuntos de Cantor regulares. São conjuntos que têm medida nula, por exemplo, subconjuntos da reta, né, que têm medida de Lebesgue zero, mas que não são desprezíveis, são não enumeráveis, e principalmente eles podem ser comparados uns com os outros, né? Então, tem fractais muito maiores que os outros. Uma maneira natural de medir esses conjuntos é olhar para a dimensão de Hausdorff deles. E a ideia, bom, tem uma definição de uma linha da dimensão de Hausdorff no espaço métrico qualquer ligada a coberturas por bolas, né? Você pega as coberturas mais eficientes possíveis por bolas e soma os raios das bolas elevado a um certo expoente, né? E a ideia é que se você escolher um expoente muito grande, para boas coberturas, isso aí vai tender a zero. Se você escolher um expoente muito pequeno, para cobertura por bolas pequenas, isso vai explodir. Quer dizer, mesmo para as melhores coberturas, você vai tender a infinito. Você tem um único S na fronteira, um único S limite, que é, num certo sentido, o expoente certo. Esse expoente certo é a dimensão de Hausdorff do seu conjunto, né? Muito bem. Bom, então o próximo resultado já envolve essa noção de dimensão de Hausdorff. A ideia é que o Marshall Hall mesmo, que provou, né, a existência daquele raio de Hall, daquela semirreta contida no espectro de Lagrange, observou que, mesmo depois de 3, o espectro de Lagrange ainda tem um bom pedaço que tem medida nula. Por exemplo, até raiz quadrada de 10, ele provou que o espectro de Lagrange de Markov não só tem medida nula, mas tem dimensão de Hausdorff menor que 1, digamos, no máximo 0,93, acho que foi a estimativa que ele deu. Então, tem partes que tem medida nula, e aí é bem natural tentar estimar a dimensão de Hausdorff desses pedaços, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o espectro de Lagrange e intersecta uma semirreta, mas que começa no menos infinito, com menos infinito t, e faz o t variar. Se você fizer t igual a 3, essa interseção vai dar enumerável, né? Vai dar o raiz de 5, dar o raiz de 2, etc. Se você fizer t igual a 5, você já vai conter intervalos, né? Então, essa dimensão de Hausdorff vai dar 1. Se você fizer t igual a 3, vai dar 0. Bom, e o que acontece é que se você fizer isso para o espectro de Lagrange e para o espectro de Markov, essas dimensões de Hausdorff dessas interseções vão sempre coincidir. Vão dar o mesmo número, que depende de t, que é d de t, e essa função d de t ela é contínua, e é sobrejetiva sobre o intervalo 0, 1, quer dizer, ela assume qualquer valor entre 0 e 1. O fato de uma função ser contínua pode não parecer tão curioso assim, mas nesse caso porque se você fizer isso com conjuntos, mesmo com fractais, mas um pouco mais simples, por exemplo, com o conjunto de Cantor usual, né, ou com qualquer conjunto de Cantor regular, vai acontecer a mesma coisa. O conjunto de Cantor usual tem essa propriedade que qualquer pedacinho pequeno dele contém uma cópia do conjunto todo, uma cópia reduzida para uma motetia, só que as motetias preservam a dimensão de Hausdorff, né? É difícil mudar a dimensão de Hausdorff num conjunto. Então, se você intersectar o conjunto de Cantor usual com uma semirreta, menos infinito t, se o t for menor ou igual a 0, a interseção dá vazia, a dimensão dá 0 ou dá menos infinito, depende da convenção que você der. Mas se o t for positivo, você já contém cópias do conjunto de Cantor usual todo, cuja dimensão de Hausdorff é log 2 sobre log 3. Então, uma função dessa, se você trocar L pelo conjunto de Cantor usual, para t menor ou igual a 0, isso dá 0, para t positivo, isso já dá log 2 sobre log 3, é uma função escada com só 2 valores, né? Isso acontece para qualquer conjunto de Cantor regular, por exemplo. Então, o fato dessa função não só assumir mais de 2 valores, mas assumir qualquer valor no intervalo 0, 1, é bastante curioso. Então, né, por exemplo, você pega um número de π sobre 4, tem uma semirreta que é intersectada com o espectro de Lagrange, tem a dimensão de Hausdorff exatamente π sobre 4. Bom, então tem essas informações adicionais sobre essa função, né? Tem essa fórmula que é o dzinho de t, o mínimo entre 1 e 2 vezes dzão de t, onde o dzão de t é a dimensão de Hausdorff da pré-imagem de menos infinito t pela função k, quer dizer, a dimensão de Hausdorff do conjunto dos alfa, tais que k de alfa é menor que t, ou menor ou igual a t, né? Vai dar a mesma dimensão. Logo depois de 3, essa função já é positiva. Eu observei que d de 3 é 0, mas d de 3 mais epsilon já é positivo para todo epsilon positivo, né? E a terceira coisa diz que um pouco antes de raiz de 12, essa função já é 1.
De fato, nem tão pouco antes assim, né? Quer dizer, você pode fazer delta igual a 0,1297, por exemplo, que isso ainda é verdade. Né? 1298 não, mas 1297, 0,1297 pode. Né? E isso é consequência do que a gente vai ver daqui a 2 slides. Isso aí é um desenho impressionista do que a gente sabe sobre o espectro de Lagrange, baseado nesses resultados. Ele começa discreto, com uma sequência que converge a 3 e contém toda uma semi-reta, né, a partir desse 4,5278. Ele tem um gap, por exemplo, ele tem um buraco entre raiz de 12 e raiz de 3, não tem ninguém. A ideia, de fato, até raiz de 12, o espectro de Lagrange é o conjunto, na verdade, dos K de alfa, onde alfa só tem 1 e 2 na fração contínua. Né? Raiz de 13 é o menor valor de K de alfa se o alfa tem infinitos caras maiores ou iguais a 3. E ele é a imagem da sequência 3, 3, 3, 3, 3, só tem 3, né? Mas, de novo, tem um buraco entre que se você tem infinitos 3, mas não tem só 3, a partir de um certo ponto, o K de alfa é pelo menos esse número que é um pouco maior que raiz de 13, 65 mais 9, raiz de 3 sobre 22, sabe? E acontece bastante coisa, né? Depois do raiz de 13, a gente vai ver algumas, né? Isso é um desenho do espectro de Lagrange. O desenho do espectro de Markov, né, nesse nível de precisão, digamos, é basicamente o mesmo. Mas, como a gente vai ver, eles não são o mesmo conjunto. Bom, nesse trabalho que eu mencionei, a gente também prova que quando t tende a infinito, a pré-imagem fica grande, quer dizer, o K-1 de t não só fica com dimensão de Hausdorff positiva, mas o limite da dimensão de Hausdorff de K-1 de t, quando t tende a infinito, é 1, então a função K para valores grandes ela é fortemente não injetiva, né? E além disso, bom, a gente viu o espectro de Lagrange tem vários pontos isolados, mas se você joga fora os pontos isolados, o que sobra é um conjunto perfeito, que não tem mais ponto isolado nenhum. Isso nem sempre é verdade, né? Quando você joga fora os pontos isolados de um conjunto, podem aparecer novos pontos isolados, por exemplo, você tem uma sequência com um limite, né? Mas se não tem nenhum outro ponto perto, você joga fora os pontos isolados da sequência, mas sobra o limite, que agora pode passar a ser um ponto isolado do novo conjunto X', né? Mas para o L isso não acontece, o L' não tem ponto isolado nenhum. Então, tem essa informação mais precisa sobre aquele delta que aparece 2 slides atrás, quer dizer, para o menor ponto tal que d de t é 1, né? D é uma função contínua, vai ter um menor valor de t para o qual d de t é 1. Bom, você tem generalizações naturais do espectro de Markov e Lagrange. Então, em colaboração com o Davi Lima, que atualmente é professor da UFAL, foi meu aluno de doutorado, a gente provou que para perturbações típicas do espectro de Lagrange vale uma afirmação desse tipo, que logo depois do primeiro ponto em que a dimensão de Hausdorff chega a 1, o conjunto já começa a conter intervalos não triviais. Então, se isso for verdade para o espectro de Lagrange clássico, para todo delta positivo, você vai ter intervalos contidos na interseção do espectro de Lagrange com o intervalo T1, T1 mais delta. E quem é esse T1? Bom, a gente, melhorando estimativas anteriores do cara chamado Richard Bambi, em colaboração com o Matheus, o Matheus estava por aí, aliás, eu vi o nome dele, com o Matheus, o Marco Policotti e a Polina Vitnova, a gente provou que com 6 casas decimais, o T1, esse número é 3,334384, quer dizer, ele está entre 3,334384 e 3,334385. Então, se a conjectura, né, com o Davi for verdade, o espectro de Lagrange já tem pontos interiores, quer dizer, já contém intervalos não triviais, contidos nesse intervalinho de tamanho milionésimo, 3,334384, 3,334385, né? Eu falei 0,1297 porque raiz de 12 menos 0,1297 é maior que esse 3,334385. Quer dizer, começa com 3,36443. Bom, vamos lá. Essa é uma foto do Jean-Christophe Yarkois, tem um papel importante nisso, que Yarkois é um grande matemático, ganhou a medalha Fields em 94, é um dos principais nomes da teoria dos sistemas dinâmicos no século XX, e eu tive a honra de fazer um pós-doc com ele. A gente trabalhou sobre uma conjectura do Jacob, que foi meu orientador de doutorado,
que é basicamente o meu problema de tese, que eu resolvi parcialmente no doutorado, que tem a ver, tem a ver com diferenças aritméticas de conjuntos de Cantor, né? A gente já falou de somas aritméticas, né? É a mesma coisa, você tem dois conjuntos de Cantor, digamos, conjuntos de Cantor regulares, K e K', né? Que é o caso importante para a gente. Você olha para o conjunto dos x menos y, onde x está em K e y está em K'. Isso tem uma interpretação um pouquinho diferente, que é assim, você pensa que tem uma família de pares de conjuntos na reta. Um está parado, o outro está andando com velocidade constante. Quer dizer, o K está parado, esse é o K' mais T, né? É uma família de conjuntos que está se movendo com velocidade 1. Então, o conjunto dos valores de T para os quais esses conjuntos têm interseção não vazia, quer dizer, para os quais o K intersecta o K' mais T, é a diferença aritmética, né? Porque se eles intersectam, vai ter um x em K e um y em K', tais que x igual a y mais T, portanto, T é x menos y, né? Então, o conjunto desses T's é o conjunto do x menos y, onde x está em K e y está em K'. A conjectura do Jacob dizia que para pares típicos de conjuntos de Cantor regulares K', se a soma das dimensões de Hausdorff for maior que 1, então a diferença aritmética vai ter interior não vazio, vai conter intervalos não triviais, né? Essa conjectura foi motivada pelo estudo de bifurcações homoclínicas. Eu não vou ter tempo de falar muito sobre bifurcações homoclínicas, vou só mostrar uma figura, digamos, impressionista. Esse negócio aqui no canto, sei lá, superior esquerdo da figura é uma... Né, tem essa laminação azul, uma laminação vermelha, e são laminações de uma ferradura. Você tem um conjunto hiperbólico não trivial com uma ferradura nesse canto, e a gente supõe que tem uma tangência não trivial, uma tangência entre a variedade instável e a variedade estável, digamos, de um ponto fixo, ou de um ponto periódico que pertence a essa ferradura. São essas curvas verdes aí, né? Tem a variedade instável e a variedade estável desse ponto fixo aqui, que tem um pontinho mais escuro, que pertence à ferradura, elas são tangentes nesse outro pontinho, e depois a gente... Então, a ideia é que você tem uma família a um parâmetro de diffeomorfismo e você afigura para o parâmetro zero. Para parâmetros negativos, essas curvas verdes não se intersectam. A curva verde que parece uma parábola, lá, ela vai para baixo e as coisas não se intersectam. Mas para valores positivos do parâmetro, a situação é mais ou menos essa daí. Quer dizer, você sobe com essa tangência, você passa a ter um monte de interseções entre variedades estáveis e variedades instáveis dessa ferradura, perto do que era o ponto de tangência, e você tem a possibilidade de ter novas tangências, quer dizer, novas folhas azuis e vermelhas que são tangentes. Isso cria uma nova tangência homoclínica. E na primeira aproximação, o conjunto dos valores positivos do parâmetro para os quais você tem novas tangências é uma diferença, é muito bem aproximado de uma diferença aritmética de conjuntos de Cantor. Não tem como explicar, mas a ideia é que como a conjectura do Jacob é verdade, eu acabei provando com o JC, a gente tem uma consequência para bifurcações homoclínicas, um negócio que eu também fiz no JC, que tipicamente, se a dimensão de Hausdorff da ferradura for maior que 1, você vai ter tangências homoclínicas persistentes com densidade positiva no primeiro parâmetro de bifurcação, quer dizer, para uma proporção positiva dos parâmetros positivos, você vai ter tangências persistentes, o chamado fenômeno de Neuhaus. Só para dizer que esse problema tem origem, tem muita relação com coisas de sistemas dinâmicos, mas essas coisas têm importância também nessa área, né, no estudo do espectro de Markov e Lagrange, porque aqui aparecem somas aritméticas de conjuntos, somas que são que nem diferença aritmética, né? K mais K, você pode pensar que é K menos menos K, por exemplo, né? Então, um resultado importante que é delicado e é consequência das técnicas que eu desenvolvi com o Iocóis é essa fórmula da dimensão, que diz que ela basicamente calcula a dimensão de Hausdorff de uma soma aritmética de dois conjuntos de Cantor regulares, com uma hipótese genérica, mas que não é difícil de testar em geral, que pelo menos um dos conjuntos não pode ser afim, não pode ser essencialmente afim, quer dizer, não pode ser definido por funções afins, ou por funções com derivadas segunda a zero no conjunto de Cantor todo, quer dizer. Mas então, com essa hipótese bastante razoável, a dimensão da soma é o que a gente espera, é o mínimo entre 1 e a soma das dimensões de Hausdorff de K e K'. Né? Esse mínimo é uma cota superior natural para a dimensão da soma, e de fato ele coincide com a soma muito em geral, como diz essa fórmula. Né?
Então, isso é uma consequência do chamado lema de recorrência de escala, que é o principal lema técnico do meu trabalho com Iocóis. E, bom, mais recentemente, você tem um trabalho importante do Mike Hockman e do Pablo Schmerken, que essencialmente permitem provar de uma maneira alternativa essa fórmula de dimensão. Essa fórmula é central para a prova desse resultado que eu mencionei, sobre a dimensão de Hausdorff, da interseção do espectro Markov e Lagrange com semi-retas. Então, eu vou agora falar, todos os resultados que eu falei até agora são compatíveis com a possibilidade de que o espectro de Markov seja igual ao espectro de Lagrange, né? Eles começam igual, né? A interseção com menos infinito 3 do Markov é igual à interseção do Lagrange com menos infinito 3. A dimensão de Hausdorff da interseção desse qualquer semi-reta é sempre igual. Ambos contêm uma mesma semi-reta, começando em 4,5278 alguma coisa. Mas eles não são o mesmo conjunto. O primeiro resultado que prova que eles não são iguais é do Freiman, um resultado de 1968, que deu um exemplo explícito de um ponto que está no espectro de Markov e não está no espectro de Lagrange. Quer dizer, o Markov contém estritamente o Lagrange. Depois, o próprio Freiman deu outros exemplos, por exemplo, ele exibiu esse exemplo alfa infinito, e a Mary Flahav mostrou que, de fato, tem uma sequência de pontos no Markov menos Lagrange que convergem a esse alfa infinito. Quer dizer, a diferença Markov menos Lagrange não é numerável. Recentemente, o Matheus me mostrou uma tese de doutorado do fim da década de 70, se eu não me engano. Matheus, você está por aí, não? Que mostra que o Markov menos Lagrange, de fato, é não numerável, contém conjuntos de Cantor, mas não tem uma... Não, o Matheus já deve ter saído. Mas, de qualquer jeito, não era conhecida muita coisa sobre a diferença do Markov menos Lagrange até recentemente. O Kuzik, por exemplo, conjecturava que depois de raiz quadrada de 12, os espectros de Markov e Lagrange coincidiriam, quer dizer, o Markov menos Lagrange seria vazio se você intersectar com raiz de 12 infinito, mas em colaboração com o Carlos Matheus, a gente provou que essa conjectura do Kuzik é falsa, e além disso, também em colaboração com o Matheus, a gente provou que o M-L tem dimensão de Hausdorff estritamente entre 0 e 1. Então, primeiro sobre isso, né, a gente provou que a dimensão de Hausdorff do M-L está entre 0,53 e 0,888, quer dizer, é um conjunto não enumerável, mas de medida nula, né, cartilagem interior vazio, mas que de dimensão de Hausdorff menor que 1. Em colaboração, né, com o Policot e a Vitnova, a gente melhorou essas estimativas um pouquinho na esquerda, né? O M-L tem pelo menos a dimensão de Hausdorff de um certo conjunto de Cantor regular, cuja dimensão de um pouquinho maior que o C de 2, são os caras que só tem 1 e 2 na fração contínua, tem algumas sequências envolvendo 3, e a dimensão desse conjunto começa desse jeito, com 6 casas decimais é 0,537152. Bom, e a gente melhorou a estimativa por cima também. A gente provou que a diferença no Markov menos Lagrange tem a dimensão de Hausdorff menor que 0,8, por exemplo, menor que 0,796445, né? Muito bem. Por outro lado, a gente dá exemplos de elementos do Markov menos Lagrange, né? Eu e Matheus, maiores que a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 é tipo 3,46, alguma coisa, né? Então, a gente deu exemplo de elementos maiores que 3,7 e, de fato, de conjuntos de Cantor contidos no Markov menos Lagrange perto desse ponto, quer dizer, digamos, entre 3,7 e 3,71, né? Muito bem, então, lá mostra que essa conjectura do Kuzik é falsa. Ainda sobre elementos do Markov menos Lagrange, em colaboração com o Matheus, o Davi, que eu já mencionei, e o Sandoel Vieira, que também é ex-aluno meu, a gente exibe alguns dos menores, quer dizer, os menores elementos conhecidos do Markov menos Lagrange, por exemplo, esses 4 elementos que estão em componentes diferentes do Markov menos Lagrange, né? Se quiser, do complementar do Lagrange, né? Estão em gaps diferentes do complementar do Lagrange, e estão muito perto de 3, né? O M4, por exemplo, está uma distância menor que 1 milionésimo do 3. A gente conjectura que 3 é um ponto de acumulação do Markov menos Lagrange, mas a gente não sabe provar isso. Mas a gente provou, mesmo os autores, né? A gente provou recentemente que o Markov menos, apesar do Lagrange ser um conjunto fechado, Markov ser um conjunto fechado, Markov menos Lagrange não é um conjunto fechado,
a gente exibiu, tem esse elemento explícito, né? 1 mais 3 sobre a raiz quadrada de 2, que está no espectro de Lagrange, mas também está no fecho do Markov menos Lagrange, quer dizer, ele pode ser acumulado por pontos que estão no espectro de Markov, mas não no espectro de Lagrange. Muito bem. Esses exemplos todos têm a ver com algumas sequências finitas de tamanho ímpar que não são semissimétricas. Uma sequência é semissimétrica se ela é a concatenação de duas sequências palíndromas, quer dizer, que são uma sequência palíndroma, uma sequência simétrica mesmo, quer dizer, quando você vira de cabeça para baixo, dá a mesma sequência. Tipo, 1, 2, 1, né? Ou 1, 1, 2, 1, 1, coisas assim. São sequências. Uma sequência semissimétrica é uma sequência que é a concatenação de duas dessas, mas a definição que eu prefiro é essa definição dinâmica. Quando você olha para a sequência periódica de período alfa, né, onde alfa é essa palavra finita, e a sequência periódica cujo período é o transposto de alfa, quer dizer, é o alfa virado de cabeça para baixo, a palavra é semissimétrica se essas duas sequências estão na mesma órbita, quer dizer, se você faz uma translação finita de uma dessas sequências, você vai dar exatamente a outra, né? Por exemplo, 1, 2, 1, 1 não é simétrico, mas é semissimétrico. Se você fizer para a palavra periódica, vai dar 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nos dois casos. Se você fizer para 1, 2, 1, 1 ou para 1, 1, 2, 1, né? Você concatenar um monte de cópias, isso vai dar quase a mesma sequência infinita, módulo uma translação, né, na posição, né? Bom, então, aí está uma lista de algumas sequências de tamanho ímpar que não são semissimétricas e que tem a ver com cada um dos resultados anteriores sobre o Markov menos Lagrange. Por exemplo, essa primeira sequência, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ela aparece nesse primeiro teorema do Feynman. De fato, o período aqui é 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, né? A segunda sequência, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, aparece na segunda família de exemplos do Feynman, e na terceira também, né, dá esse período, olha, do 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, ou 1, 2, 2, 2, 1, 2, é a mesma coisa, uma translação da outra, né? Então, essa sequência está por trás desses exemplos, no mesmo sentido de que a sequência 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, que também é uma sequência de tamanho ímpar, 7 nesse caso, que não é semissimétrica, está por trás desse meu exemplo com o Matheus. E você tem uma família de sequências que estão por trás desses exemplos perto de 3, que é essa família 2, 2K, 1, 2, 2K mais 1, 1, 2, 2K mais 2, 1, e essa outra família, 2, 2K, esse 2 elevado a 2K menos 1, quer dizer que você tem 2K menos 1 termos iguais a 2, depois 1, depois 2K termos iguais a 2, depois 1, depois 2K mais 1 termos iguais a 2, depois 1. Essas sequências estão por trás da prova de que M menos L não é fechado, quer dizer, da prova de que 1 mais 3 sobre raiz de 2 está no fecho de M menos L, né? O que quer dizer que uma sequência dessas está por trás de um exemplo de um ponto Markov menos Lagrange? Então, deixa eu exemplificar, ainda tenho 7 minutos, deixa eu exemplificar com esse meu exemplo com o Matheus, que tem a ver, como eu falei, com essa sequência 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2. Né? Uma sequência que não é semissimétrica e tem tamanho 7, que é ímpar. Bom, então eu tenho o seguinte problema, vamos colar essa sequência periódica, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ou 1, 2, 1, 2, 1, 2, tanto faz, do lado direito ou do lado esquerdo da sequência periódica cujo período é alfa, quer dizer, a sequência cujo período é 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2. Se você quiser colar do lado direito, você consegue uma sequência infinita com valor de Markov é o supremo, né, de f de sigma n de θ, quer dizer, é o supremo dessa soma de fração contínua para frente mais fração contínua para trás, centradas em algum ponto da sequência θ. Bom, a gente consegue um valor de Markov que não é tão grande assim, é 3, chama μ, né, esse número começa com 3,709, 699,85975, né, colando essa sequência 2, 1, 2, 1, 2, 1 à direita de θ. Agora, se você tentar colar a sequência 2, 1, 2, 1, 2, 1 à esquerda de θ, mesmo colocando coisas, alguma sequência finita à sua escolha para concatenar com a sequência periódica alfa, 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 isso sai mais caro, quer dizer, o valor de Markov, o menor valor de Markov você consegue colando a sequência à esquerda é esse 3,709, 699, 859, 82. Termina com 82 em vez de terminar com 75, quer dizer, dá um valor estritamente maior.
que acontece é que esse problema não é, como a sequência não é simétrica, nem semissimétrica, o problema é que você tem a sequência periódica, alfa, 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 alfa. Ela é bem diferente da sequência alfa T, alfa T, alfa T, alfa T, alfa T. Você virar o alfa de cabeça para baixo, você está concatenar uma sequência à esquerda ou à direita de alfa são problemas realmente diferentes e que tem custos diferentes. O fato dela ser uma sequência de tamanho ímpar fala que se você alterar a sequência alfa, você tem um monte de alfa, 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 alfa consecutivos. Se você bota uma coisa depois que não é alfa, qualquer coisa que você botar vai aumentar o valor de Markov. Vai aumentar ou na sequência, na última sequência alfa, que está exatamente colada nessa sequência que você modificou, ou na que está imediatamente anterior, por causa do tamanho ser ímpar. Então, se você mudar um termo, diminui o valor numa certa posição, ela vai aumentar na posição correspondente um período atrás, quer dizer, 7 posições atrás nesse caso. Então, não tem jeito. Qualquer mudança que você faça na sequência periódica alfa, 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 você vai aumentar o valor de Markov. Só que como ela não é simétrica, se você fizer isso de um lado, vai aumentar mais do que do outro, tipicamente. Então, aqui, por exemplo, você consegue colar à direita com um custo bem menor do que colar à esquerda. Pontos do espectro de Lagrange tem a ver com pontos recorrentes no sistema dinâmico, né? Nesse shift, quer dizer, com sequências, você consegue voltar nela mesma várias vezes. Pontos que estão no Markov menos Lagrange são sequências que você atinge o supremo. O supremo vai ser um máximo, vai ser atingido no meio da sequência. E nas duas pontas você tem valores menores e você não consegue voltar para essa configuração do meio sem pagar um custo mais alto, sem aumentar substancialmente o valor de Markov. Então, Ni é maior que Mi, quer dizer, é mais barato colar à direita que colar à esquerda. E a gente, quer dizer, e esses exemplos em colaboração com o Matheus são consequências das proposições que mostram que, bom, se o valor de Markov não for muito grande, não for muito maior que esse Ni, então você tem uma rigidez, quer dizer, do lado esquerdo você tem que ter infinitas cópias do alfa, desde que o valor esteja próximo, desde que você não seja muito maior que esse Ni, mas não seja muito menor também, esteja próximo desse Ni. Então você vai ter que, né, ter essas constantes explícitas. Isso tem essa rigidez, implica que do lado esquerdo você tem que ter infinitas cópias do alfa. Isso implica que você não tem nenhum ponto do espectro de Lagrange nesse intervalo. Se tiver um ponto do espectro de Lagrange, você tem que concatenar em pontos que assumem esse valor infinitas vezes, porque é um lim sup, né? E aí você tem que ter infinitas cópias do alfa para a esquerda, mas começando numa posição arbitrariamente avançada. Isso prova que a sequência inteira é formada por infinitas cópias do alfa, mas isso dá um absurdo, porque dá um valor de Markov estritamente menor, né? O valor da sequência periódica igual a alfa é bem menor do que isso, né? Menor do que esse 3,70969985968, né? Então, um corolário dessa proposição, né, com esse argumento que eu acabei de mencionar, mostra que um ponto cujo valor de Markov esteja nesse intervalo não pode estar no espectro de Lagrange, né? Por outro lado, a gente exibe elementos do espectro de Markov contidos nesse intervalo, explicitamente. Eles são imagens de sequências desse tipo. Você tem infinitas cópias de alfa do lado esquerdo, como tem que ser. Você cola a sequência finita daí, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e depois você cola uma sequência infinita teta qualquer formada por 1 e 2. Né? E a gente mostra que qualquer valor de Markov de uma sequência desse tipo vai estar no espectro de Markov nesse intervalo, portanto vai estar no Markov menos Lagrange, e o conjunto dos valores de Markov dessa sequência é diffeomorfo ao C de 2. Os caras só têm 1 e 2 na fração contínua. C de 2 é um conjunto de Cantor regular, um conjunto de Gauss-Cantor, a gente sabe estimar a dimensão de Hausdorff dele, ele é maior que 0,53. Então, isso implica que a dimensão do M menos L é maior que 0,53. Né? Bom, eu abusei muito da paciência de vocês, depois eu tinha um argumento esboçando como é que você estima por cima a dimensão de Hausdorff do espectro de Lagrange num certo intervalo, entre, digamos, raiz de 10 e raiz de 12, mas como eu já estourei o tempo, eu acho que eu vou parar por aqui. Então, obrigado pela paciência. Tem referências, em particular esse artigo recente, em colaboração com o Marco Policoto e a Paulina Vitnova, em que a gente fala dessas estimativas mais precisas para a dimensão de Hausdorff do M-L e para o T1, para esse menor ponto em que a dimensão do espectro de Lagrange vira 1. Então, obrigado pela paciência.
Obrigado pelo convite de novo, foi um grande prazer.